O detetive do Departamento de Polícia de Nova York, John McClane, chega a Los Angeles para tentar uma reunião de Natal e reconciliação com sua ex-esposa Holly, que vai a uma festa organizada por seu empregador, a Nakatomi Corporation, em sua sede nos Estados Unidos ainda a ser concluída, o arranha-céu Nakatomi Plaza. McClane é recebido no aeroporto por Argali, o motorista da limusine que deveria levar John ao escritório de Holly. Argali rapidamente deduz que McClane veio a lá para consertar as coisas com Holly e se oferece para estacionar a limusine na garagem do prédio por um curto período de tempo, até que McClane encontre seu alojamento. Ao entrar no saguão, ele descobre que o diretório de funcionários do prédio é um programa de computador automatizado que lista Holly com seu nome de solteira, Genaro. Quando ele sai do elevador no 30º andar, ele vê que uma luxuosa festa de fim de ano está acontecendo. John conhece o chefe de Holly, Joseph Takagi, um brilhante empresário japonês. Depois que McClane se refresca do voo no banheiro corporativo de Holly, eles discutem sobre o uso de seu nome de solteira, mas Holly é chamada. Enquanto a festa continua, uma grande van de Pacific Courier entra no prédio. Dois homens, Carl e Tel, dirigem um carro até a entrada da frente do prédio. Carl atira nos guardas enquanto Tel controla o campo de segurança do circuito fechado e bloqueia todos os elevadores, exceto o carro de serviço. Terroristas liderados pelo gentil e bem comportado anarquista alemão Hans Gruber saem de caminhões e mantêm os foliões como reféns em troca de agentes terroristas presos. Na confusão, McClane consegue desaparecer sem ser detectado na área de manutenção do prédio, mas se esquece de tirar os sapatos e fica descalço. Takagi é levado da festa para a sala de conferências do prédio e descobre que Gruber está na verdade usando a situação do refém como cobertura para roubar 640 milhões de dólares em títulos ao portador armazenados no cofre do prédio. Chegando à antecâmara fora da sala de conferências, McClane não consegue impedir Gruber de executar Takagi quando ele se recusa a dar a ele a combinação do cofre. McClane tenta alertar a polícia local acionando o alarme de incêndio. Sua tentativa falha quando Hans faz um de seus homens cancelar o alarme e é imediatamente descoberto pelo irmão de Carl, Tony. McClane mata Tony, pega sua arma e o walkie-talkie, mas descobre que seus sapatos são muito pequenos. McClane coloca o cadáver de Tony no único elevador que ainda funciona e se esconde em cima do elevador. Os homens de Hans descobrem Tony no elevador usando um chapéu de Papai Noel e uma mensagem escrita em seu casaco moletom que diz: "Agora tem uma metralhadora, ho ho ho". Enquanto Hans discute furiosamente a situação com seus homens, McClane escreve todos os detalhes que pode sobre eles, incluindo alguns de seus nomes e o número de vozes que ouvem. Carl fica furioso e quer sair imediatamente para encontrar McClane, mas Hans o impede, dizendo que eles precisam de tempo para Tel arrombar as fechaduras externas do cofre e a chegada da polícia. McClane chega ao telhado e tenta ligar para o LAP usando o walkie-talkie de Tony. Ouvido por Hans e seus homens, ele envia Carl ao telhado para perseguir McClane. Enquanto McClane discute com o LAP sobre sua ligação para o 911, acreditando ser uma pegadinha, Carl e dois dos homens de Hans atacam, forçando McClane a recuar para o sistema de ventilação da torre. Ao sair, ele tenta chamar a atenção do sargento Al Powell, enviado pelo despachante que McClane contatou anteriormente. Quando Marco e Irish o encontram na sala de conferências, McClane mata os dois por pouco. Powell inicialmente não encontra nada de errado e está pronto para partir, mas em um movimento desesperado antes de sua última esperança de ajuda externa partir, McClane chama sua atenção jogando o cadáver de Mark pela janela no veículo de patrulha de Powell. Outro esquadrão de homens de Gruber abre fogo contra o carro de Powell enquanto ele sai do círculo da frente e bate, pedindo reforços freneticamente em seu estado de pânico. Procurando nos bolsos e na bolsa de Irish, McClane descobre que o capanga carregava uma quantidade significativa de explosivos C4 e detonadores. McClane provoca Gruber usando o rádio de Irish, dizendo-lhe que ele matou vários de seus homens e deu a Hans seus nomes.
Kara relata a Hans que McClane não estava blefando e que seu oponente pegou a bolsa de Irish, que provavelmente continha todos os detonadores. Agora totalmente convencido de que a ligação para o 911 era real, Powell rapidamente agrava a situação quando o lápis sai com força e cerca o prédio Nakatomi com uma grande força da SWAT. Mas isso não preocupa muito Gruber, embora a intervenção de McClane tenha feito a polícia responder um pouco antes do planejado. A polícia é uma parte necessária e involuntária do plano de Gruber. Como parte desse plano, Gruber entra em contato com a polícia com uma lista de demandas exigentes, como a libertação de vários terroristas da vida real com os quais não tem nenhuma ligação e sobre os quais apenas leu nos noticiários, para deixar eles distraídos. Depois de cumprir suas exigências falsas, Gruber ordena que Kara casse McClane. Enquanto isso, uma equipe da SWAT liderada pelo subchefe Dwayne Robinson chega ao prédio. No entanto, Tel rastreia seus movimentos no canal de segurança e alerta Gruber. McClane fala furiosamente com Powell e tenta fazer Robinson impedir que a equipe da SWAT fique presa, mas Powell não consegue convencer Robinson ou o chefe da SWAT. A equipe da SWAT é repelida. O veículo blindado da SWAT é desativado por um lançador de foguetes e a polícia é superada pelo poder de fogo dos terroristas e suas localizações estratégicas no prédio. Para impedir que os dois homens de Gruber continuem a disparar foguetes contra o carro blindado da SWAT desativado, McClane joga C4 no poço do elevador e explode todo o andar onde os terroristas estão localizados, dando aos policiais a chance de recuar. A essa altura, a mídia de notícias, liderada pelo repórter fanfarrão Richard Thorberg, e o FBI, liderado pelo agente especial Johnson e seu parceiro, o agente especial Johnson, estão em cena, controlar a situação. Enquanto planejam parar Hans e sua equipe, Thorberg descobre quem realmente é McClane e que sua esposa mora na área. Ele vai até a casa de Holly e, após ameaçar a governanta latina de Holly com a deportação, entrevista as crianças McClane ao vivo na televisão. Um dos reféns, Harry Ellis, acreditando que pode negociar com Hans, revela a identidade de McClane e afirma que eles são velhos amigos. Gruber de repente rompe na conversa entre Powell e McClane, diz a McClane que sabe quem ele é e exige que seu oponente devolva os detonadores ou ele matará Ellis. McClane se recusa a desistir e implora Ellis para encerrar o diálogo, pois Ellis não entende a situação em que se meteu. Gruber mata Ellis, para desespero da polícia que o estava espionando. McClane continua a se mover pelo prédio. McClane e Gruber se encontram por acaso, mas Gruber ganha a confiança de McClane ao se passar por um refém fugitivo. McClane entrega uma arma a Gruber e diz a ele para ficar por perto enquanto eles procuram uma saída do prédio. Gruber então contata seus capangas e aponta a arma para McClane. Quando ele puxa o gatilho, ele clica em uma câmara vazia. McClane zomba da tentativa de Gruber de matá-lo assim que os homens de Gruber chegam, abrindo fogo imediatamente, prendendo McClane no chão em uma sala cheia de terminais de computador e escritórios com paredes de vidro. Gruber de repente teve a ideia de atirar em todos os vidros da sala, tornando traiçoeiro para McClane encontrar a saída enquanto ele estava descalço. McClane escapa de qualquer maneira, deixando cair uma bolsa contendo detonadores. Gruber felizmente recupera a bolsa, mas Kara ainda está furioso porque McClane escapou. Minutos depois, enquanto se escondia em um banheiro masculino próximo, McClane fala com Powell e remove um grande pedaço de vidro embutido em seu pé. McClane questiona Powell sobre seu passado, e Powell revela que não teve coragem de sacar uma arma durante o serviço por vários anos porque atirou em um menino que apontou um brinquedo para ele. McClane envolve a blusa em seu pé e diz a Powell para entrar em contato com Holly depois que a provação terminar e deixá-la saber que a ama. Powell diz a McClane para esperar e que seus colegas policiais ainda têm uma aposta nele. McClane vai para o telhado se perguntando por que Gruber estava bisbilhotando quando o encontrou. Dois agentes excessivamente zelosos do FBI jogam sua última cartada desligando a energia do prédio enquanto planejam uma invasão de helicóptero no telhado. No entanto, Gruber planejou a previsibilidade do FBI.
Ao cortar a energia, ele desativou a última trava eletromagnética do cofre e obteve acesso aos títulos. Inspecionando o nível superior, McClane descobre que Gruber usou os detonadores recuperados para equipar o heliporto no telhado do prédio com explosivos. Gruber planeja solicitar helicópteros para levá-lo, seus homens e os reféns a um avião que espera no aeroporto. Depois que o FBI informa a Gruber que suas exigências foram atendidas, os homens de Gruber forçam os reféns a subir no telhado para serem mortos por explosões para que possam escapar na confusão. Depois de derrotar Carr e não alertar a polícia sobre a traição de Gruber, McClane consegue trazer o refém de volta para dentro com segurança, mas o helicóptero do FBI atira nele, confundindo-o com um dos terroristas. O heliporto explode, o helicóptero é destruído e os dois Johnsons morrem. McClane escapa novamente pulando do telhado com uma mangueira de incêndio amarrada na cintura. Ele atira por uma janela vários andares abaixo e entra em segurança. Gruber descobriu pela inteligência de Thorberg que Holly Gennaro é a esposa de McClane. Ele a mantém como refém para evitar que McClane interfira em sua fuga. McClane, com as duas últimas balas, consegue colocar Gruber em uma armadilha. Ele se rende com uma arma amarrada às costas. Pegando a arma rapidamente, ele mata o último capanga restante, e atira no peito de Gruber, que cai para trás e para fora do prédio pela janela. Gruber consegue segurar o relógio de pulso de Holly e seu peso a puxa para fora da janela também. McClane consegue soltar o relógio e deixar Gruber cair para a morte. Enquanto isso, Tel fica inconsciente devido ao soco que recebeu do amigo chofé do McClane, enquanto preparava seu veículo de fuga, uma ambulância na garagem. McClane e Holly saem do prédio juntos e encontram Powell pela primeira vez. Fazendo-se passar por um sobrevivente ferido, Carr vai atrás de McClane e Holly com seu rifle de assalto, mas Powell pega sua arma e atira nele várias vezes antes que ele possa ferir McClane e Holly. Thorberg tenta entrevistá-los quando eles saem de cena. Holly dá um soco no rosto dele por transmitir sua conversa com seus filhos. McClane e Holly partem na limusine de argile enquanto o prédio é protegido pela polícia. E aqui terminamos mais uma recapitulação. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele like, comentem e compartilhem. Assim vocês ajudam o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!